tudo que rolou no makeover do Drag Race France All Stars. Preocupado em fazer um bom episódio, entregar TV de qualidade. A França é High Couture, é a coisa mais chique que eu já vi na minha vida. Muito divertido. Eu lembrei na hora das Olimpíadas. Questionaram um pouco Moon, o que me deixou assustada, chocada. Por que vocês não param de perseguir as trans nesses programas? E esse All Stars tá o close. Nossa! Fica, final no teatro, final no teatro. Vocês não conseguiram nem organizar uma turnê com as queens enquanto o programa tá passando? Calma, né? Uma coisa de cada vez. E vai ter uma gravação, gente. Dia 18, segunda-feira, 8h30 da noite. Nicole Paige Brooks from Atlanta, Georgia. Repito, Nicole Paige Brooks from Atlanta, Georgia. A rainha mais querida do All Stars 10 estará aqui com a gente, encantando nossos corações, falando de tudo. E eu conto com a participação de todo mundo. Incrível, né? Foi uma longa jornada até o topo. E agora todo mundo tá de olho. Mas a inspiração acabou. E tudo que eu vejo, se não atende é react. Se ficar desse jeito, não vai ter respect. Não leve pro coração, foco na respiração. Que bom. Ninguém é obrigado, mas pra não ficar por baixo, cuidado. Seja mais que um aceita. E tudo que eu vejo, se não é trend, é react. Se ficar desse jeito, não vai ter respect. O mundo tem sede de que se crie, já dizia Álvaro de Campos. Se você quiser que eu facilite, aprenda sobre heterônimos. Tem que ficar inspirado para ser inspirador. Busque conteúdo onde não existe dor. Eleve seu astral e quebre as correntes. Nem tudo é do mal, nem tudo é uma trend. Oi, 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 oi. Estamos de volta com mais um Tudo Drag pra falar tudo que rolou no makeover do Drag Race France All Stars. La 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 la. Mais uma vez a França inovando como sempre, mas a gente já vai chegar lá, porque antes eu quero invocar aqui ela, rainha do bloco, não de carnaval, não da cadeia, não de concreto, nem de notas. Ela é do bloco, from the block, como Jennifer Lopez, ela é Dona Pemba. Pode entrar, pode entrar. Eita, a gente nunca tá preparado, porque ela vai falar qual que vai ser a introdução dela. Meu Deus, e aí, viado? Ai, às vezes nem eu sei, porque é a produção que cria tudo, né? Equipe maravilhosa. Tudo lindo, tudo mais ou menos atrasado, mas tá saindo, tá saindo. Saiu aí entrevista com Chanel, do Drag Race Brasil 2, no Tudo Talk. Também saiu o especial da final do King of Drags, que tá dando o que falar, viu? Vou te contar. E esse All Stars tá o close. Nossa! Quem reclamou da temporada 10 de All Stars original não vai encontrar um fio de cabelo fora do lugar no All Stars francês. É makeover, a gente pensou que ia vir parentes, amigos, familiares, mas teve surpresas, né? Será que a gente já pode começar falando? Claro, lembrando que as gatas voltam tristes porque perderam Punani no episódio anterior, né? Infelizmente Punani foi embora. E a Picha aqui vê meio que uma estratégia da Mami, né? Mandar a Punani embora porque ela venceria mais desafios do que a própria Kan Yu que ficou, né?
Então aí elas já estão começando a quebrar ali as diretrizes que elas tinham definido em quem elas escolheriam. A Piche já tá desconfiada. E também já estão preocupadas que vão ter que aguentar a Mami Wata falando que tem 2 badges, né? E é justamente o que ela faz no começo do episódio. A Mami Wata é implacável. E realmente, elas estavam indo pelo histórico, tentando julgar da forma mais justa possível. Mas semana passada teve uma coisa onde a amizade falou mais alto. Ou mesmo a estratégia, porque Punani era uma competidora fortíssima nessa edição de All Stars. E não tem mini desafio, porque é semana de makeover, uma das semanas preferidas de todas as audiências. E aí a gente viu que não eram parentes, como costuma ser, ou amigos, ou outras pessoas. Dessa vez eles fizeram com celebridades. Eu não conheço muito essas celebridades, mas elas parecem ser as mais conhecidas da França. Tem cantora, tem comediante, tem atriz, apresentadora, rapper. E as pessoas estavam muito empolgadas, e o que me chamou a atenção foi que as celebridades também estavam muito animadas, como se elas fossem fãs do programa, como se elas assistissem e acompanhassem, torcessem por elas. E a gente vê até ali na divisão que elas já tinham algumas preferências, mas o que aconteceu? Ellipse, fortíssima, que eu amo, ficou com Marilu Perry, e ela se transformou na drag Sad Lips. Can You ficou com Natu, que se transformou na drag Natutu. La Big Bertha ficou com Bruno Sanches, que se transformou na drag Mini Bertie. E Mami Wata ficou com Theodora, que se transformou na drag Miss Aziri. Misty Fênix ficou com Alex Ramirez, que se transformou em Crush Fênix. Moon ficou com Rebecca Warrior, que se transformou em Venus. E Piche ficou com Cláudia Tagbo, que se transformou em Sistiche. Piche e Sistiche. Eu gostei muito da conversa da Moon com a Rebecca. Chegou uma hora que já tava uma perguntando pra outra se era bruxa, quem não era bruxa, quem gostaria de ser bruxa. Ali tava muito místico. Aqui foi interessante porque parece que são celebridades que são fãs da arte drag, né? E me parece que, em algum modo, todas essas celebridades ajudam dentro das suas carreiras aí a diminuir o preconceito com a comunidade LGBT, né? A gente vê a Natu ali, que é um personagem que a Kan Yu ama desde muito, muito tempo. Então, para ela foi como fã, né, montar essa celebridade. A gente não sabe muito sobre eles, mas cada um falou um pouquinho ali depois com as drags, assim que foram feitas as divisões. E quem fez a divisão, que foi a Kan, não fez máfia nenhuma, porque parece que foi combinado, né? Todo mundo ficou feliz com seus respectivos pares. Então, parece que assim, tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Ali alguém falou, a parceira da Kan mesmo falou que para ela o programa é uma janela de bondade e criatividade, então ela estava super feliz, parece que é a mais novinha, né? A Natu, que vai virar Natutu. Quem tá com a Mami é uma cantora que diz que veio retribuir o carinho que ela já recebeu da comunidade, que ela se inspirou, trabalhou ali nos bailes, né, no ball. E a da Berta é alguém que já se monta em drag, parece que já trabalhou montada na TV. Da Misty, já foi montado antes pela Piche, olha que engraçado. O parceiro da Misty foi montado no passado pela Piche, mas agora ficou com a Misty. Da Ellipse também é uma pessoa que é uma mulher que ama a arte drag, que nunca foi feminina na vida dela. Então, o motivo dela de estar ali é que ela queria se ver feminina pela primeira vez, porque ela acha que a arte drag é o cúmulo da feminilidade. Então, todo mundo tinha alguma razão meio que profunda por estar ali. E eu achei muito bacana eles mostrarem isso, sabe? Quem ficou com a Piche assistiu todos os episódios e veio com prazer porque falou que não é só um programa de TV. É um programa de TV com propósito, com significado. E a pessoa que ficou com a Moon tava ali falando que é porque aquilo ali representa totalmente o contrário do que ela é, né? Porque ela é toda dark, só usa roupa preta e ela é toda meio masculina, assim, careca, e de repente tá num programa de drag. Então vai ser um makeover muito interessante de ver, porque são histórias bem interessantes também. Ninguém tá aí por acaso, sabe?
Eu gostei da forma que o makeover é apresentado também. Focar muito nessa coisa de como andar de salto, como usar uma peruca, e aí fazer a maquiagem, e até as próprias revelações ali diante do espelho, mostrando a surpresa de cada um com seu cada qual. E também durante a produção e o desenvolvimento dessas drags, elas conversaram sobre vulnerabilidades, sobre os riscos que as drags na França correm, principalmente quando tem mais visibilidade. Big Bertha, ela pensou 2 vezes antes de participar desse All Star. Teve algumas ameaças depois das Olimpíadas, né, no ano passado. Parece que uma apresentação que durou o dia inteiro, as pessoas só se lembram daqueles 4 minutos, onde as drags fizeram ali uma performance juntas, e elas foram muito atacadas, e pegavam endereços, e iam descobrir quem eram os pais, e falavam que iam mandar um pacote. E várias outras também comentaram um pouco sobre isso. Você viu? Na verdade, tudo começou pela Natu, né? Falando com a Khan, que quando ela posta alguma foto com alguém da comunidade, com uma drag queen, ela percebe pelos hates, pelos comentários na foto, né, nas redes sociais. E ela imagina o quanto as drags devem passar por isso. Então ela meio que sentiu isso e aí tocou nesse assunto. E aí logo a Big Bertha, ouvindo aquela história toda, ali já se meteu no assunto e começou a falar do hate que recebeu, né? O hate que ela recebeu foi pela participação dela no programa na temporada dela, não foi pela Olimpíada. Pela Olimpíada foi a Peixe. A Bertha recebeu ameaça de morte, recebeu fotos com faca enfiada, com o endereço dela, falando pra ela tomar cuidado com o próximo pacote que ela recebesse na casa dela. E a Natu, que é uma mulher cis, falou, nossa, mas quem fez isso? E a Bertha falou, o público do programa. E o que mais me chamou a atenção foi isso, sabe? Quando a Bertha disse que é o público do programa, porque a mulher ficou chocada, porque ela achava que o público do programa é um público acolhedor, um público amoroso. E ela descobre ali no programa que o público LGBT chega a ameaçar as drag queens de morte. Então é uma revelação que pra ela pensou que estava no mundo de fantasia, né? A Natu, ela chegou e falou, eu tô no meu sonho cor-de-rosa. E aí ela toma esse choque de realidade com essa conversa, e aí elas começam a falar também do hate das Olimpíadas. Eu acho que é uma coisa assim interessante a gente falar sobre isso, porque as bichas até hoje sofrendo hate por ter participado da Olimpíada, um momento de 4 minutos numa apresentação de um dia inteiro, e o mundo preferiu focar nisso, e tem gente que manda mensagem pra Piche falando que rezava pra ela morrer de AIDS, sabe? Ao que a convidada começou a rir, falou, gente, isso não é possível, porque o que você projeta, o que você emana, você também absorve. Então, para esse ódio todo chegar em alguém, tem que passar por você mesmo. Você é o maior sofredor por esse ódio que você causa, né? Então chega a ser engraçado que existam pessoas assim no mundo, até hoje. Nem Mami Wata fica acima disso, né? Ela também diz que recebe muita mensagem negativa, que ela tem que ficar colocando no modo não perturbe e não ficar dando muita atenção para essas coisas, porque pelo visto, além de ser constante, é intenso, né? Em altas quantidades. A gente vê isso acontecendo no Drag Race Brasil 2 também. Então, eu não sei se eu acho bom ou ruim o público do Brasil não tá acompanhando muito essa temporada de Friends All Stars, porque de repente esse ódio todo ia ser multiplicado, né? As pessoas estão muito deselegantes na internet. Eu acho que esse problema de fandom, né, de público, aqui nesse programa, o público brasileiro queria novas ideias do que poderia fazer, né, de ódio contra as queens, além dos discursos que eles fazem aí na internet o tempo todo. Aqui os franceses estão sendo bem criativos, né, inclusive um dos convidados falou que fez questão de aceitar o convite, principalmente nesse momento em que o ódio é tão constante, os ataques têm sido tão constantes. Então a gente daqui pensa que, França, elas estão lá livres e vivendo sua sexualidade no primeiro mundo em paz. E não é bem assim, né? Pra gente é revelador saber que elas passam por tudo isso até hoje, né, nas redes sociais, e quanto mais visibilidade, mais ataque. Então a gente não vê uma solução para essa questão no mundo todo, né? É muito maluco. Mas que bom que ainda existem pessoas que
que se permitem, né, a viver essa experiência junto com as queens, pessoas do mundo hétero, para ajudar a descriminalizar, pelo menos, a arte drag, né? E essas pessoas, elas não são obrigadas também, né, a conviver com o ódio e se calarem. Então, o programa é uma grande janela para denunciar isso também. Eu fico passada que isso ainda aconteça. Eu vou até republicar no Instagram um trecho que eu vi no final dos anos 90. Verônica de Miquel, Divina Núbia e Paulette Pink num quadro do Faustão, em plena Globo, dando conselhos de drag. Mas aí a gente pensa, nossa, se isso já está acontecendo no final dos anos 90, em 2025 vai ter muito mais aceitação. Tem mais visibilidade, mas eu não vejo essa coisa da aceitação. Até porque é só um programa de TV, as pessoas levam tão a sério, como se fossem as eleições de 2026. Daqui 4 meses, hein? Estaremos em 2026. Exatamente. E era pra ser só uma diversão e acaba se tornando um fomentador de ódio, né? E, como eu disse, as queens não são obrigadas e esse assunto tem sido um assunto muito pertinente, né? A gente tem falado disso nos últimos momentos, a gente falou da entrevista da Bettina falando sobre isso, e a gente vê a Mami Wata aqui também falando, né, de que quando ela aprendeu a desligar, porque as redes sociais ela pode desligar, e aí que ela foi viver a vida dela de novo, mas parece que ela caiu num ciclo negativo tão grande que a gente vê que a pessoa pode até precisar de terapia para poder se recuperar. Então, a gente vê que a toxicidade tem sido muito grande mesmo. E é só um programa, né? É sempre bom fazer terapia, porque perde-se muito tempo, né? Até fazer toda essa jornada, se é que ela vai funcionar, com terapia você consegue em menos da metade do tempo, e mesmo assim não é nada fácil. Mas eu achei que um momento muito bem aproveitado, antes de elas entrarem no palco, que é o Face Reveal. Todas ali, se vendo no espelho completamente maquiada, sem ter acompanhado o processo, né, durante a maquiagem e a peruca e tudo mais. E eu gostei muito que Mini Bertie, da Big Bertie, interpretada por Bruno Sanches, manteve a barba, porque a Berta já tem barba. Então, teve outra pessoa que precisou tirar, né? Acho que foi com a Misty Fênix, Alex Ramirez. E elas vendo os rostos com pele diferente, cor de pele diferente, né? Da Ken Yu ali. Aquele rosto violeta, porque elas vão fazer umas coisas de cachorrinho, né? E quer fazer uma coisa como se tivesse sido tingida. Na Tutu, maravilhosa. E também uma coisa meio anime, naquela peruca verde, que foi de quem mesmo, gente? Eu perdi aqui. É da Misty, da peruca verde é a Misty e a Kirsty Fênix, são as intergalácticas, né? Aquela peruca é um sucesso, aliás, a Misty tá parando o mundo, a Misty Fênix tá parando o mundo com essa peruca, né? Ela fez essa peruca naquele personagem que você gosta muito, Sailor Moon, né? E era uma peruca loira e agora ela voltou com essa peruca verde, e eu vi muita gente chocada com esse cabelo, e eu também fiquei muito chocada quando ela usou a primeira vez, fiquei chocada de novo. E é maravilhoso ver eles revelando a maquiagem assim, né? Porque a gente tem visto ultimamente, maquiou ali na frente do espelho e pronto, não tem um impacto. Dessa vez a gente viu elas mostrando a maquiagem pros convidados um a um, né? E ver a surpresa deles de se verem maquiados. Eu achei incrível esse momento e eu tava com saudade. Nossa, e como a Mami Wata, a Teodora, quando se transformou em Miss Aziri, ficou com o carão. E antes disso também teve aquele desfile de salto, todo mundo junto, alinhado. Eu achei tão engajado, todo mundo preocupado em fazer um bom episódio, entregar TV de qualidade, pra depois essa mesma emissora sair derrubando todos os canais e processando todo mundo que tenta ver de alguma forma que não seja por ele. Ai, meu Deus. E... até porque pra ser de qualidade tem que ser exclusivo, tem que ser caro pra produzir e tem que exigir que os direitos autorais sejam respeitados, né? Não é qualquer coisa. E você viu que eles brincaram de videogame? Os dois homens se colocaram em posição de videogame de salto, os dois
dois homens cis que estavam ali, e com uma peruca, e aí com uma coisa na mão, aí eles foram tentar dar um golpe no outro, tipo Street Fighter, o outro caiu pra trás, que era o personagem ali, que ia fazer com a Big Bertha, ela já falou, ai meu Deus, você vai se quebrar antes da hora, né? Então todo mundo se entregou mesmo. Eu achei, assim, divino o momento do makeover, além da discussão, de toda a discussão ali da aceitação, do assunto político, das Olimpíadas, do ódio, o ódio nas redes, ameaça e tudo isso. Achei que foi muito bem aproveitado. Imagina a passarela que não vai ter. E também a última pessoa da Peach, eu amei que quando a Peach mostrou o rosto dela, ela só falou, voa lá. Tipo assim, ela é tão abusada que ela nem ficou surpresa por estar bonita. Ela só falou, voa lá, né? Vamos, pronto. E todo mundo Tipo, eu ficou já impressionado. sabia que eu ia ficar belíssima, porque eu sempre fico belíssima. Foi uma reação Essa sou bacana. eu. Essa sou eu. Obrigada, essa sou eu, exatamente. A Mary Lou da Ellipse também adorou se ver de sad lips, com aquele cabelo roxinho. E, gente, TV de qualidade, né? É o creme de la creme. O engraçado da que falou voa lá é que depois que ela se acha belíssima, vem a Peach e mete uma barba em cima da cara dela. Você vê o olhar dela mudando na hora. Barba completa e branca, é verdade. E depois mete ela dentro de um personagem que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas muito, muito, muito bacana aqui. Muito bacana tudo, eu amei tudo. E você falou aí da Ellipse, é justamente a mulher cis que nunca se achou feminina e sexy, né? Então ela ficou muito encantada, ela lindo, uma obra de arte. E realmente ela estava brilhante, com uma peruca azul belíssima, cheia de cristais. Eu fiquei emocionado com a reação dela. E o Alex Ramirez tentando acoendar com a ajuda da Misty Fênix e não conseguindo. E as gays toda catando que ele é o mais bem dotado da sala. Mas depois ele conseguiu colocar uma fita, enfiar tudo pra dentro e sumir com aquele bulge. E vai reclamar lá na passarela que tá desconfortável, né? Pro homem é sempre essa parte, é difícil. É sempre essa parte. Gente, rendeu muito, dá pra falar de Drag Race França para sempre, mas vamos de run, porque Nick Doll vem belíssima, toda de preto e branco, com formas geométricas, círculos. Eu achei que é meio que um vestido de cabeça para baixo, né? Porque tem uns botões na saia e uma coisa virada para cima. É a França, é a haute couture, é a coisa mais chique que eu já vi na minha vida. O decote já vira uma gola e as luvas já viram mangas e tem bolinhas sobre o chapéu. Ai, acessórios tem que ser assim, né? Dos pés como se à fosse cabeça. É como se fosse um smoking desconstruído e virasse um vestido glamuroso, paetizado, mas manteve esses detalhes de smoking, né? Essa gola. É uma coisa... Nossa, muito legal isso aqui. Muito legal. E ela cumprimenta a jurada convidada, que é Daphne Burke. Maravilhosa. Essa é fixa, né? É irmã já, é de casa. Só a casa hoje. Não temos jurado convidado hoje. Hoje é só a casa. Sério? Eu nem tinha reparado. Eu pensei que a Shin era convidada com as orelhinhas. Não, a Shin é jurada fixa também. Todos aqui são jurados fixos. Não temos... Gente, eu amo ela de paixão. Ela que tava de Kingo semana anterior, né? É, exatamente. É que cada semana ela tá com uma cara, a gente fica confuso, mas a Shin é jurada fixa. Ela é tipo a Michelle Visage da... Não, né? A Michelle Visage é a outra, a fashionista. Mas enfim, ela é a Digli Caliente da bancada aí. É muito mais que chique. É très chique. E vamos de run, porque a categoria é Família de Estrelas, celebridades em makeover. E a primeira a entrar é Misty Fênix com Crush Fênix. Look incrível, todo em verde neon, com preto. Essa peruca Sailor Moon, né? Que ficou com a Crush Fênix. E a Misty ficou com uma que é só um rabo de cavalo, assim, pro lado. Que também é lindo, tem o mesmo comprimento. Então se completa muito bem. A gente vê semelhança familiar na hora. E quando a gente vê a cara delas, a gente vê que elas têm a mesma cara. Porque
Com Misty Fênix, Alex Ramírez tirou a barba. E aí a gente viu que o rosto dele é muito parecido com o rosto da Misty Fênix. Tanto montado quanto desmontado. E foi incrível. Elas têm aí algumas armas, fazendo uma coisa meio intergaláctica, bem mangá, bem fantasia. E eu adorei. Foram muitíssimo bem. A única falha do look é que a sainha do convidado não pôde ser amarrada, né? Essa sainha de vinil que vai por cima do look. Quando elas saem da passarela, a gente vê que tá solta. Porque não, acho que não coube, né? A bicha também não é obrigada a ter roupa pronta pro convidado, né? Eu sempre fico nessa questão, de onde vem a roupa? Como que ela trouxe de casa, né? É muita fé de que vai vir um convidado que vai caber aquele maiô, aquela produção. A peruca você dá um jeito, ainda assim o jeito que ela deu. De onde veio essa peruca, né? Quando a gente fala de mala, caber na mala, como que cabe na mala essa peruca sem destruir? Então, um baita esforço aqui. O cara ter aceitado fazer a barba também, eu achei maravilhoso. Aliás, quem fez foi a Berta, porque a bicha não tava conseguindo nem tirar a barba dele, a Misty. E ele talvez tenha ficado parecido com a Misty, porque talvez a Misty só saiba fazer essa maquiagem, né? Mas a sincronicidade dos dois aqui é inegável. Vai ser a dupla mais bem elogiada essa noite, porque estão entregando tudo na passarela, né? Além de tudo. Entregaram tudo, foram muitíssimo bem. Não sei como leva na mala, mas eu sei que não depende do limite da carga de avião, né? Isso é bem importante aí na carreira de uma drag queen. Então elas foram muitíssimo bem. Vamos pra próxima que é Kenyu. Kenyu, que foi salva por Mami Wata. Aí a gente volta lá naquele assunto do começo do episódio. E ela vem de cachorrinho, frufruzinho. E primeiro uma faz cachorro de uma, depois a outra faz cachorro da outra. E elas se levam na corrente. A Kenyu é levada primeiro, né? Faz um cocô de prata, de brilhantes, maravilhoso. E aí depois elas invertem papéis. Então tem uma coisa meio fetiche, meio dog play, mas ao mesmo tempo é muito divertido, porque tem essa cor, uma toda com a pele rosada e outra toda com a pele esverdeada, em tons pastéis, e uma coisa meio bufante ali nos vestidos, uma peruca parecida, então tem muita familiaridade. Elas também têm um acessório, né, que vira uma máscara de focinho na frente do rosto. Foram muitíssimo bem. Na Tutu realizou o sonho dela, né? Chegou falando que estava no sonho cor-de-rosa dela, de unicórnios, e conseguiu ser montada de cachorra poodle cor-de-rosa. Tá mais bonita do que a própria Kenyu. A Kenyu tava com uma prótese no rosto que tava me incomodando, mas logo ela tira. Eu acho que a dupla ficou muito bacana. Me incomodou essas duas cadelas abandonadas, uma carregando a outra, né? Afinal de contas, são cachorras de raça, estão tingidas e não tem um dono, né? Me deixou um pouco desesperado, porque eu gosto muito de cachorro. Mas, de qualquer modo, elas entregaram tudo. Elas entregaram tudo, todas estão entregando tudo. Porque as próximas vêm de Barrete Frígio, que é aquele chapeuzinho que foi mascote nas Olimpíadas de Paris. E esse chapeuzinho também aparece até em algumas bandeiras de estado aqui no Brasil. Então, vem Piche com Cláudia Tadu de Sistiche. E elas servem comédia, diversão, encanto. Esses mascotes têm peito, têm biquíni. E um biquíni bem apertadinho, fio dental, né? Maravilhoso. Elas fazem um bate-teta, elas fazem um bate-bunda, elas servem esses quadris, né? Que é a parte mais larga do barrete. E foi muito divertido. Eu lembrei na hora das Olimpíadas. E foi uma grande noite pra Piche também. Aqui fica a minha pergunta de novo. De onde saiu esse look? Que mala que coube? Por que ela trouxe dois? Foi pensando no makeover? Tá, a gente tá aqui no Brasil, vê entrando na passarela, a gente só lê Danoninho, né? Mas ela fez uma boa de uma provocação aí sobre o mesmo assunto do qual ela reclamou lá nos bastidores, né? Enquanto se montava.
Então é uma coisa meio ainda estou aqui, né? Vocês não gostaram que eu fiz a Olimpíada, estou aqui lembrando vocês de que eu fiz a Olimpíada. Então acho que a convidada também ficou muito bem no personagem, a passarela ficou muito bacana e os jurados amaram. Então provavelmente a convidada está fazendo algo aqui que os jurados acham, tipo, meu Deus, nunca imaginei que eu ia ver essa mulher fazendo isso. Pela reação, então entregaram tudo também, maravilhoso. Tá tudo trash chique. É como eu disse, trash chique. Em seguida vem Mami Wata com Misa City, todas de bolinha. Uma em vermelho e branco, outra em branco e vermelho. E foi incrível, eu senti uma semelhança familiar até de mãe e filha, porque Mami Wata é altíssima. E Misa City, é isso mesmo? Miss Azidi, ela é bem baixinha, né? Então ficou parecendo que uma era filha da outra mesmo. Os cabelos combinam, apesar de ser penteado diferente, tem um volume pro alto. E elas dançam uma coisa meio boogie-woogie, meio discoteque. E depois até ela fala, né, que esse vestido era de outra forma, mas ela viu que a Teodora não ficou muito à vontade. E fez uma saia mais longa ali, saindo pelas pernas, o que deu muito certo, ficou muito bonita. A maquiagem tá incrível. Ambas estão impecáveis. E Mami Wata tá acreditando que vai se dar muitíssimo bem. Aqui alguém que me responde a pergunta dos looks, né? Porque a Mami vai explicar que o look que tá na Mizaziri é um look que era pra estar na Mami Wata. E o look que está na Mami Wata, que é o branco, era pra estar na Mizaziri. Mas aí a Mizaziri não ficou confortável com o look branco e achou curto. Mami Wata deu pra convidada o seu próprio look, pegou o look da convidada pra ela e fabricou de última hora essa calça para poder compor o look. Então é o único look que eu entendi de onde saiu, né? Teve uma construção aqui da Mami Wata, uma adaptação para deixar a convidada confortável. Então, nota 10 só por essa preocupação, porque nada disso seria válido para chegar lá na última hora e você colocar a convidada na passarela com uma roupa que ela não quer ou que ela não gostou. Então, maravilhoso terem explicado, porque isso torna as coisas mais reais, mais palpáveis, e eu entendo o que aconteceu aqui no processo. E deu muito certo, né? Mas todas estão indo muito bem. Acho que pra Mami Wata levar essa semana, as outras deveriam destoar mais, mas tá incrível isso, gente. Em seguida vem Big Bertha com Mini Bertie. E eu amo Big Bertha de paixão. Elas vêm servindo aí um vestido todo estampado, com um aventalzinho, uma coisa meio housewife, com um rolo de macarrão na mão e segurando uma cerveja na outra. E eu gostei muito da silhueta do vestido. Tem ali uma abertura na saia, né, meio balãozinho, que deu muito certo pra elas. Gostei muito das ombreiras, gostei muito do carão do cabelo. O sapatinho também ficou uma gracinha. E ela brincou de patê, 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 patê. Não teve semana passada, mas semana retrasada a gente falou que isso ia ter de novo. Só não sei se os jurados gostaram, hein? Ai, meu Deus, os jurados vão reclamar que tá se apoiando muito na Maitê. Aqui a Berta explica que é a Maitê e a Micheline, que eu não sei quem são, devem ser personagens conhecidos na França. Deveríamos ter feito a pesquisa para não ficar aqui pagando de ignorante, mas ela compôs alguma coisa aqui que remeteu a mais alguém além da Maitê, né? Talvez a Micheline seja o personagem. Era um personagem que fingia que ter um programa de culinária, mas na verdade era um quadro de comédia do Bruno Sanches lá do passado. Que ele até fala, né? Faz muito tempo que eu não me visto de mulher e eu tava sentindo falta disso. E aí acho que vem lá dessa Maitê aí. E aí a Maitê deve ser outra coisa também, que foi o que ela fez a referência a semana retrasada. Então ela fez uma conexão aqui, né? Os jurados acharam que tá se apoiando demais nessa coisa da Maitê. Eu não sei também até onde, porque eu não entendo, mas eu achei super bacana. Eu achei que tem tudo a ver com a Berta, tudo a ver com ele, e ele deve ter ficado feliz, já que ele era um personagem de humor e tá fazendo isso aqui no palco. Pra ele é uma realização. Parecia muito um ciclo que se fechava depois de uma longa jornada, de uma longa história. Porque devia fazer tanto tempo que a personagem que ele fazia até inspirou a Big Bertha, e a Big Bertha inspirou a personagem que ele veio fazer depois. E é assim que as coisas funcionam, gente. As coisas sagradas são assim. Assim como Moon e Venus, as próximas a entrar na passarela, servindo o surrealismo total, né? São criaturas de outro mundo, com olhos saltados,
incrível essa maquiagem. Gosto muito de Moon. Ela serviu aí uma coisa que tem muito a ver com a drag dela. Ficou muito legal os acessórios no pescoço com tudo. Esses vestidos meio enrugados, né? Bem bufantes, em cores mais sóbrias. Uma pro azul, outra pro roxo. E quando elas grudam a testa, elas formam uma lua crescente entre os cabelos. E isso tem muito a ver com a infância de Moon com a própria mãe, que elas costumavam fazer isso sempre, esse movimento de tocar testas. Você é de fazer esse movimento ou é uma coisa muito comum na sua rotina? Não entendi o motivo da pergunta, mas se tiver alguma indireta, algum significado, explique. Eu achei aqui que os jurados vão ser tão injustos com a Moon que já começa a minha infelicidade nesse episódio. Porque ela fez uma coisa maravilhosa, acho que faltou para os jurados contexto, faltou entenderem e reconhecerem quem é a convidada que a Moon pegou, né? Que a gente viu que é uma mulher super masculina, careca, super, tipo, só de preto, bem... não se importa. E olha o que a Moon conseguiu fazer com ela, sabe? E tá contando uma história pra Moon, são fantasmas da floresta. Os jurados vão entender como alienígenas, mas enfim, né? Ela tem vestidos super bacanas. A Mapoa, que tá de convidada, tá usando um salto enorme. Uma puta de uma dedicação andar nesse salto aqui. Achei a maquiagem super criativa. Achei que elas fazem parte do mesmo universo. Não entendi a queixa dos jurados, inclusive de falar que a Moon tá se apoiando nessa maquiagem porque é a segunda vez que ela faz essa coisa estranha no rosto. Mas, assim, da outra vez acho que ela era um personagem aquático. Não tinha muito como falar isso se a maquiagem não fosse assim, sabe? Eles não estão dando devido valor à arte da Moon aqui, na minha opinião. Já tô antecipando, dando um spoiler, porque pra mim é uma das passarelas mais bacanas e foi uma das mais injustiçadas. Eu concordo. Tava até colocando a imagem da Moon aqui pra ficar eternizada na gravação. E depois, quando os jurados falaram que não se animaram muito com essa apresentação, parecia que eu tava sonhando. O que é isso? Coscroque? 3 vezes ao dia pra manter a forma? Vocês já viram essa mulher desmontada? O que vocês estão falando? Vocês viram o jeito que essa mulher chegou nos bastidores, de jaqueta preta, de calça jeans, mó encurvada? Olha o salto que ela tá andando, olha a dedicação. E olha o quanto a Moon pegou uma coisa assim, né? Uma coisa tão adversa, uma pessoa que tava totalmente outsider lá. Ai, por que você tá aqui? Não sei. A Moon falou, eu me sinto exatamente como você, vamos lá, vamos nessa. Tipo assim, a Moon entrou no universo dela pra trazer ela pro universo da Moon. Ninguém reconheceu nada disso. Revejam o episódio e vejam como que foi. É porque foi silencioso o trabalho. Mas a Moon conseguiu trazer essa mulher que, sei lá, deve ser uma DJ de festival de gente doida aí. Gente drogada. Aquelas, né? Não sei. Mas a Moon conseguiu trazer ela pra passarela de um jeito tão bacana. Eu acho que formaram uma dupla tão bonita. Eu acho que os jurados foram tão filhos da puta com a Moon essa semana que eu já queria aqui deixar o meu repúdio, minha nota de repúdio. Obrigada. Pode trazer a próxima. Essa que tá com a Moon é uma cantora, Rebecca Warrell. Ela tá de pena. E, gente, teve até bruxaria, né? Como eu comentei. Teve muitas camadas aí. Uma pena que os jurados não conseguiram perceber aí da bancada. E a próxima é Ellipse, com Sad Lips. Ellipse é forte, né? Ellipse, nem sei como que fala ainda, porque eu fico tão chocada. Pelo amor de Deus. E elas vêm com um casaco, todo meio dourado por fora, e um vestido todo azul paetizado no corpo. E aí esse azul paetizado faz o forro da capa. E é lindo, né? Quando a gente vê uma coisa que o forro é feito pra se destacar. O mundo todo se movimenta junto com esse tipo de criação. O cabelo azul ficou lindo, o abraço entre elas ficou lindo. A sincronicidade, a sinergia entre elas ficou muito bacana. E a Ellipse fez esse olho, que é marca registrada, né? Esse olho bem marcado. Também fez na Mary Lou Berry, de Sad Lips. Então eu achei que elas criaram aí um vínculo, elas conseguiram contar uma história. Ficou muito bacana, ficou muito bonito, tem semelhança familiar.
Elas são praticamente idênticas umas outras, porque elas já têm muita diferença, né? No biotipo, na altura, no tamanho. Então não precisava de mais nada. E outra, pra mim é assim, falou semelhança familiar, pode ser tia e sobrinha, irmãs, mãe e filha, não interessa, não é obrigado ser a irmã mais nova, a irmã mais velha. Ah, você tá parecendo a mãe dela. E daí, não é família? Então assim, por mais que a convidada pareça ser mãe, é família do mesmo jeito, é semelhança familiar. Eu achei bacana aqui que ela tá contando a história da própria convidada, né? Eu não sei como que ela fez os looks, mas ela arrumou um jeito de encaixar essa história da convidada, que me parece que ela é uma cineasta, e ela falou isso, que ela nunca se sentiu sexy, nunca se sentiu feminina. E então o que a Ellipse defendeu este look como geoda com cristais dentro, né? Elas vêm com essa capa, como se fosse uma pedra, e elas se abrem. Então ela vendeu essa passarela como sendo essa coisa de encontrar a beleza desta mulher e revelar a beleza dessa mulher, né, a convidada dela. Então achei bonito como ela defendeu a passarela. E também bacana como que o destino agiu bem com ela, né? Porque ela tinha esses looks, provavelmente ela não fez de última hora, e deu pra contar a história que era a história que a convidada contou lá atrás também, né? Estou aqui porque quero me sentir feminina, né? Nada mais revelador de beleza do que uma pedra cheia, e agora ela se abre e tá cheia de cristais. Então aqui se conta uma história, e essa os jurados entenderam, né? Porque aqui é uma história um tanto quanto filosófica, entender isso, os jurados compraram. Agora ali duas pessoas fantasmas da floresta, os jurados não entenderam, acharam conexão fraca. Enfim, mas não vamos desvalorizar uma passarela pela outra. Tá tudo muito bonito também, brilhante, belíssimo. Tudo muito bonito. De alguma forma, de modo geral, todos foram muito elogiados. Questionaram um pouco Moon, o que me deixou assustada, chocada. E questionaram Big Bertha, o que me deixou catatônica, porque eu amo Big Bertha. Mas elogiaram muito Ellipse, né, nessa apresentação. Elogiaram também Kenyu. E aí a gente já começa a pensar, será que a estratégia da Mami Wata deu certo? Então, eles também falaram da Misty, né, que foi a transformação que mais impressionou eles, né, já dei esse spoiler lá durante a passarela, mas eu achei, assim, aqui a gente fica até em dúvida quem que eles acham os melhores de fato, né? Com certeza. Eu pensei que a Misty ia ganhar, porque a gente pensa no espectro, né, o tanto que se transforma, montado e desmontado. E a Misty Fênix, né, ela conseguiu revelar ali informações que a França toda não conhecia, quiçá a Europa. Mas quem fica entre as melhores é Ellipse e Kenyu. E quem fica entre as piores é Big Bertha com Moon. Então aí é um All Stars, né? As melhores vão dublar e a que ganhar leva 2.500 lajans e ainda escolhe qual vai ser eliminada da vez. Aí eu já falei, é pênalti. Não dá pra eliminar nem Big Bertha nem Moon. O que está acontecendo? Porque o chão está afundando. A Bertha sempre vai sofrer esse preconceito, né? Por fazer uma drag barbada, de um estilo mais comédia, né? Com acabamento às vezes duvidoso. Ela voltou pra provar muita coisa. Hoje a gente descobriu que além de provar muita coisa, ela também tinha muitas questões pra não querer voltar. Ainda assim ela voltou. Agora a Moon, eu fiquei chocado, tá? A Moon no bórum, eu falei, meu Deus, o que vocês estão fazendo com a Moon hoje? Por que vocês não param de perseguir as trans nesses programas? Por que ser trans já é um motivo pra ser perseguida no Drag Race? Aí elas vão ter que fazer um próprio Drag Race delas, gente. Já tá muito evidente. Já não aguento mais. Falou que é trans? Bota no bórum. Vai tomar no cu. É verdade, né? Já passou da hora de ter um especial trans Royale. Igual fizeram um Slazen Royale. Que a gente vai cobrir na próxima semana. Tudo Drag 42. Não vejo a hora. E você viu que a Mami, ela também ficou entre as melhores. Ela foi ali por último, tirada do palco, mas ela também estava entre as melhores. Mas você viu a cara que ela fez pra Kenyu? Quando ela viu que a pessoa que ela salvou na semana anterior estava na frente, estava entre as melhores. E ela ali, né, toda se achando com 2 badges, mas ela já tava querendo 3, né? A Mami Wata, ela quer sair dando largada na frente, fazendo as outras comer poeira.
Não é uma boa estratégia a bicha que você deixou continuar no programa na semana anterior ganhar de você, né? Tudo bem que você não tá correndo risco, mas aí você vê que ela tá indo melhor que você. Não era pra você ter salvado alguém que vai ganhar de você. Hello, né? Realmente a bicha tinha razão. Se você ficou entre as melhores, quer dizer que se a Kenyu não tivesse ali, você ia estar lá. Exatamente, você mesma tirou o seu lugar. Olha como a escolha do batom é importante. Nem eu tinha pensado nisso. Agora, enfim, vamos pra Macumba Royal? Vamos para uma comba royale. Macumba royal, como a gente diz aqui no Macumba Brasil. Royal. Gente, que lip sync foi esse? É, lip sync Kenyu. A música incrível, impecável. Boys, 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 da Sabrina, Summertime Love. Antes disso, né, teve toda aquela discussão no workroom, com todo aquele drama que a gente conhece muito bem, mas a gente vai ter que abreviar, porque logo a gente vai estar passando aí 3 competições ao mesmo tempo, 4 competições ao mesmo tempo, como o Tudo Drag tem que ser. Então, vamos para esse lip sync em instantes. Produção. Começa que eu amei a música. Clamo por músicas mais assim, nesse estilo, sabe? Já vou dar um spoiler. A música merece tudo. Não vai receber nada. A louca, aquelas, né? Bem amarga. E aí, produção? Temos? Sim, a produção da produção, né? Elas voltam com outra roupa, então Kenyu tá toda com vestido aí brilhante, felpudo, laminado, e Ellipse vem com uma peruca vermelha e um casaco de vinil latex por cima, um decote bem marcado. Começa Boys, 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 com Kenyu girando e Ellipse fazendo poses. Ali eu já pensei, nossa, a Ellipse se destacou, né? Ellipse, não sei se é essa maquiagem, se é o jeito que ela vai pra frente, marca esse carão pra frente, a câmera ama ele. E Kenyu, ela tenta tirar um trompetinho, tocando ali um solo, mas a gente mal percebe, porque Ellipse tá na frente, passando de um lado pro outro, dando os passinhos dela, entregando tudo que ela pode. Adorei as poses, adorei o jeito que ela arruma os peitos. E Kenyu ainda tá muito parada, né? Aí ela agacha. Eu pensei que ela ia agachar pra tirar o casaco, mas ela levanta ainda sem o casaco, só depois ela tira, revelando um look branco, e ela ainda tá com a pele esverdeada, porque não dá pra refazer toda a maquiagem, né? Então é muito parecido com o runway. Muda aí a peruca, que tem um pouco mais de balanço e ginga. E ela tenta dançar, mas pra mim, ela está sendo perfeita, com a música inteiramente marcada, sabe a letra completamente, ela está tendo cadência, como a gente diz por aqui, e Kenyu já parece estar se perdendo um pouco, né? Às vezes a letra fica certa, às vezes dá uma perdidinha, então meus olhos se voltam para Ellipse, que aponta, que posa, que gira, que vai pro fundo do palco, enquanto Kenyu tenta colocar as mãos atrás da cabeça e agacha um pouquinho, dando pulinhos pro lado, e Ellipse vai batendo teta de uma ponta para outra, com as mãos longe do corpo, o que deu muito certo para essa música, e termina ali agachada, fazendo algumas partes do solo da música, né, que não era necessariamente vocal feminino. Então ela se destacou bem mais que a Kenyu, e depois ela vai brincando com esses peitos esses muitíssimo bem colocados, enquanto Kenyu se esfrega no chão, e a gente só fica prestando atenção nos peitos, né? Aí é outra hipnose, e aí eu já não estou mais prestando atenção na Ellipse, e sim nos peitos da Ellipse, que caem pra fora, e os mamilos ficam de fora. Graças a Deus não desfocaram. Eu acho um absurdo quando borram peito de borracha, pelo amor de Deus. E aí ela dança com isso, coloca pra fora dessa blusa, abre um pouquinho o casaco em cima, e a gente ama tanto, que não tem dúvidas que Ellipse é a vencedora da semana.
Tava na cara, né? Tava na cara. Ah, mas um lip sync perdido, né? Eu já tô começando a ficar decepcionado com o lip sync de vencedoras, porque elas não querem nem ganhar pra mostrar o batom, na verdade, né? Elas preferem até perder o lip sync e a gente percebe na performance, né? Tá aqui um exemplo, eu não sei se elas entregam mais que isso, mas elas tinham uma música boa, elas podiam entregar muito mais. A Kenyu veio com um casaco que não tem nada a ver com a roupa que ela revela, a única coisa que ela fez foi a cornetinha, que foi o que chamou mais atenção no começo do lip sync. E a Ellipse, no final, pra manter a atenção nela, botou os peitos pra fora e ficou chacoalhando. Então, assim... elas poderiam fazer muito melhor que isso. Eu confesso que eu fiquei decepcionado, mas é claro que eu estou torcendo pela Ellipse por conta da maquiagem dela, que eu adoro. E achei que ela mereceu ganhar, sim. Ela chamou mais atenção, principalmente no final, apelativo, botando os peitos pra fora, né? Mas também parabenizo não embaçarem a imagem do peito de borracha. Se fosse qualquer outro país, talvez eles teriam embaçado. Deve ter a ver com legislação aí. Eu acho que fica pior ainda quando embaça. Aí que parece que a pessoa não tá usando nada. Às vezes é só uma tanga. Ai, pelo amor de Deus, gente. E aí, eles têm a difícil decisão de mostrar o batom, né? Qualquer uma que sair é muito triste, porque estamos entre Moon e Big Bertha. E eles escolhe Big Bertha pra sair. Eu fico feliz pela Moon, mas eu também fico triste por não ter mais Big Bertha com a gente. Big Bertha que ia ser a primeira eliminada, né? E a gente conseguiu aí ter muitos episódios a mais com ela. Então já tá valendo, foi bacana. Ela durou até metade da competição. E é também bacana ver a Moon ter mais uma chance, né? Além de ser trans, ela é cigana. Eu vou apoiar a Moon até o fim da minha vida. Eu também. E assim, a Berta saiu feliz, agradecida, brincou, né, que vai matar a Ellipse, mas ela saiu feliz e agradecida, ela foi até onde deu pra ir, ela ia sair no primeiro episódio, durou até o episódio 5, conseguiu mostrar muito mais, e principalmente sai feliz e agradecida porque agora vai pra turnê, né? A gente não falou na hora da deliberação, mas inclusive a Nick Doll brincou com os convidados, né? Querem fazer um show com a gente? Estão convidados para turnê. Então muito bacana essa programação de gravar e pensar, quando estiver no ar, vamos sair em turnê, porque as drags também saem de lá do programa satisfeitas, né? De saberem que elas vão ter trabalho garantido quando isso estiver no ar. Não só fazer watch party, essa coisa independente, cada uma no seu circuito, mas valorizar todo o produto como uma peça de teatro mesmo e viajar pelo Brasil todo, sabe? Estamos em turnê. Eu acho isso muito bacana. E a gente vê vê isso acontecer nos Estados Unidos, né? Porque eles têm Las Vegas e tal, mas a gente já viu isso no México, a gente já viu isso na Espanha, que eles têm lá o Gran Hotel de las Reinas, né? Uma coisa assim. E a gente ouve isso aqui na França. Eu acho isso maravilhoso. Todos os países deveriam fazer isso. É obrigatório. Obrigatório. Fica, final no teatro, final no teatro. Vocês não conseguiram nem organizar uma turnê com as queens enquanto o programa tá passando? Calma, né? Uma coisa de cada vez. E sabe como que fica mais fácil de fazer turnê? Quando você tá gravando no próprio país, no próprio território. E aí, já que você está gravando, você consegue ter contatos e agendar os locais da turnê com muito mais facilidade, né? Porque eu não sei quanto que tá o interurbano de Portugal. O interurbano é o menor dos problemas, querida. A questão é como é que cuidamos de nossas carreiras assim que o programa estiver passando no ar. Vamos ficar brigando e desvalorizando e desgastando a nossa imagem na internet, ou vamos sair em turnê? Uma turnê maravilhosa pelo Brasil todo, parando os teatros, as cidades, entendeu? Ia ser incrível, é tudo uma questão de como se vende o produto. Mas aí fica aí um bando de kamikaze tentando ganhar o seu cachê em suas respectivas cidades e regiões, que também é muito justo, porque tem que aproveitar o momento, mas eu acho que a marca deveria fazer mais pelas queens no pós e durante a transmissão do programa. E aqui tá um belo exemplo. Não sei como é essa turnê, às vezes eu tô falando, a turnê nem tá lá bombando, mas eu acho que isso é um primeiro passo para se ter uma final no teatro, você não concorda? Concordo plenamente. E França já teve final no teatro por 2 vezes, né? Na segunda e na terceira temporada. Então agora no All Stars com certeza vai ter alguma coisinha extra, algum creme de la creme
E fazer a turnê é importantíssimo, gente. É importantíssimo. É o pós, né? É como acompanha isso. E aí fica parecendo que é uma coisa assim, olha, é tudo improviso, tudo pela espontaneidade. Se pegar, pegou. Se não pegar, pegou. Tá cada um por si. Uma vai pra cima, outra vai pra baixo, outra vai pro leste, outra vai pro sul. E ficam fazendo esse carrossel de watch parties. E eu acho que o próprio programa, já que a plataforma diz que reconhece um mercado aqui no Brasil, ela devia começar a explorar melhor esse mercado. Fazer um preço melhor do que um desconto na assinatura anual. Colocar mais tradução, nem que seja só a legenda. Dublagem nem precisa, gente. Mas não são todos os programas que tem legenda no World of Wonder Present Plus. Então, leve o Brasil a sério como um mercado. Eu sei que o presidente do país deles não leva, mas muitos outros países do BRICS estão ganhando muito com o mercado nacional. Enfim, às vezes aí é um problema de cognição mesmo, né? Ou às vezes alguém na direção não pensou nisso. Não sei como são as produções, porque são locais. Às vezes está produzindo só por ego. Nunca nem olhou pro programa original, que já teve programa original que saía em turnê, inclusive. Então, acho que é uma falta de perspectiva mesmo, sabe? Aí fica tudo kamikaze aí, não tem um pós, não tem nada. Mas enfim, não tô aqui pra falar de quem tá fazendo errado, tô aqui pra falar de França. Big Berta sai muito feliz e semana que vem temos o quê? Semana que vem temos a estreia de Slazen Royale. Maravilhosa! Gente, as asiáticas de Filipinas, Tailândia e mundo, elas se reúnem nessa competição que é tipo um All Stars exclusivo com asiáticas e miscigenadas e descendentes e adotadas. Meu Deus, quantas histórias lindas tem ali. Quantas faces lindas que tem ali. Com certeza minha torcida vai pra Bernie. Mas eu reconheço que a Kiana é fortíssima, que a Frank Wonga também é fortíssima, né? Exatamente. E na França, na semana que vem, o desafio é Eurovision. Queenovision, né? O nome do episódio. Então, vamos ver aí como é que vai ser o próximo episódio da França. E a gente não tem drag da semana, essa semana não, amada. Não, eu ia falar sobre isso, e eu ia falar sobre isso também. Então vamos por partes, como diria Jack Stripador. Eu amo as piadas de pai, tá viralizando com tudo, viu? Então, tô na crista da onda, ainda que não tenha nenhum filho humano. E, gente, semana que vem tem dança, performance, coreografia, sincronicidade pro desespero de Kenyu. Lembra que ela era mais descompassada? Então a Kenyu, que foi salva a semana anterior, e estava entre as melhores essa semana. Semana que vem já tem aí um grande desafio pela frente, que é ter ritmo, cadência, que é um problema, né? E eu acho que foi aí o que entregou a vitória no lip sync pra Ellipse. E é claro que tem drag da semana. Ia vir junto com essa pergunta. Você acha que essas outras produções, esses outros programas, essas outras emissoras e serviços de streaming, e a própria World of Wonder Present Plus, e cada drag que participa de cada competição, ninguém se preocupa com a drag da semana? Não, Michael, eles não ligam pra gente. Gente, é importantíssimo, é de suma importância. Porque muitas vezes as pessoas ficam tristes, ai, a Queen que eu gosto nunca ganhou nada, ela tá sendo roubada. E já ganhou várias vezes o Drag da Semana aqui. E aqui no Drag da Semana a gente tem todo mundo que participou do Drag Race Brasil, todo mundo que participou do Drag Race França. E pra mim, gente, não tem como não dar esse prêmio pra Kelly Hilton. Oi, 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 oi! Tudo bem? Olha, um beijo desbanco, um beijo acreditando, um beijo domínio drag, um beijo Brasil! Que foi a convidada especial no Snatch Game do Drag Race Brasil 2. Ela que veio do Drag Race Germany, ficou em segundo lugar na versão alemã do programa e agora tá fazendo aí uma turnê pelo Brasil em watch parties e muito mais por Rio, São Paulo, interior e além. Então não deixem de conferir, não deixem de se encantar e se apaixonar também por Kelly Hilton, que é tudo na vida de uma pessoa, gente. É puro carisma, a gente falou no DRBR2 e pra mim não tem como outra pessoa ser a drag da semana. Kelly Hilton, parabéns! Eita, você acredita? Se você não lembrasse
de Kelly Hilton, de que Kelly Hilton ainda está no Brasil, de que Kelly Hilton salvou o último episódio do Drag Race Brasil, eu não ia ter drag da semana. Que eu tava aqui pensando, gente, pra quem que eu vou dar? Só meti o pau nas gatas essa semana. Aqui nesse makeover, ninguém me surpreendeu, assim. Me surpreendeu a Moon. Eu daria pra Moon pela injustiça que ela sofreu de quase ser eliminada, sabe? E ainda ter que ouvir aquelas críticas. Mas eu vou concordar com você, a minha drag da semana também é Kelly Hilton, que ainda está em solo brasileiro, nos abrilhantando com sua presença riquíssima, com seu talento, fazendo show aí por várias cidades, e ela ainda tem agenda por mais alguns dias. Então aproveitem, corram atrás de Kelly Hilton enquanto vocês podem, porque logo logo ela volta pra Alemanha, queridas. E que maravilhoso ver os vídeos dela aí pelo Brasil fazendo show, né? Os bastidores, ela com as queens, ela nos palcos, nas watch party, que maravilha. Belíssima como sempre. Então minha drag da semana é Kelly Hilton. Amamos Kelly Hilton neste podcast. Ai, eu tô amando ver as postagens dela. Por todos os eventos, dando autógrafo, tirando foto, performando. Kelly Hilton é muito amada no Brasil. E também tem entrevista de Kelly Hilton no Tudo Talk. E falando de Tudo Talk, a gente já gravou a entrevista com Maxine Weber, a apresentadora do Work It, do canal E, também disponível na Universal Plus. E vai ter uma gravação, gente, que eu fico até tremendo. Só de falar. Eu fico toda me tremendo. Dia 18, segunda-feira, 8:30 da noite. Nicole Paige Brooks from Atlanta, Georgia. Repito, Nicole Paige Brooks from Atlanta, Georgia. A rainha mais querida do All Stars 10 estará aqui com a gente, encantando nossos corações, falando de tudo. E eu conto com a participação de todo mundo. Incrível, né? Agora ela foi longe demais. Brasil. Nicole Paige Brooks, aguardem. Que maravilha. Nossa, agora ela subiu, hein? Subiu de nível. Você sabe que eu amo Nicole, né? Meu Deus, vou ficar escutando e vou ficar esperando a versão traduzida, é claro, por IA. Adoro, amo. Arrasou, fiquei muito feliz com essa notícia. Esse corte vai ser o primeiro corte da vinheta desse episódio. E, gente, muito obrigado para todo mundo que continua ouvindo, que segue ouvindo todos os nossos episódios, nosso seleto público que nos acompanha e que ouve tudo que a gente lança no Spotify. Muito obrigado a todos. Continuem ouvindo. É só pra quem tem bom gosto. Não é pra todo mundo, tô brincando, gente. Quero agradecer Domingo Drag, que proporciona, né, essas surpresas pra gente. Então também tô animadíssima com Nicole Paige Brooks aqui no nosso podcast. E saiu a tradução da Lexi Love, né, maravilhosa. A gente tá soltando algumas coisas um pouco atrasada, um pouco adiantada, mas tá saindo. E logo, logo tudo se encaixa e vai ficar tudo bem, porque a gente tá aqui há 2 anos, né? Amém. Amém. Beijo, beijo. Amo. Não deixe de seguir, compartilhar, curtir, avaliar. Se for pra avaliar negativamente, nem avalia. E olha, Crê, já avisa a Nicole pra desligar o ventilador no dia da entrevista pra eu ter o meu áudio aqui na hora de editar um áudio decente, porque já não basta a gente gravar nessa plataforma podre. E aí a bicha tá lá no meio do vento, no meio do barulho, aí não vai ter como salvar. Manda ela desligar o ventilador, já fica o recado pras próximas. Um beijo, amo, até a próxima. Beijo, amo. Esse foi mais um Tudo Drag. E a gente se vê no próximo programa, aqui na programação do Desbanca Podcast. Não era o melhor dia e me apresentaram você, algo que eu nem queria, mas alguém conhecer. E você bem que se esforçou, teve carisma e fez rir. Quanto mais você falou, mais eu queria era sumir. Agora não tem jeito, eu já até sei como será. Não é pelo que tenha feito, é o que quero evitar. É de um gosto amargo, misturado com acidez. É pesado esse cargo pra azia, não dou vez. Eu vou considerar o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar, então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar
desacelera aí. Quantos anos você tem? Não vou aplaudir quem não gosta de ninguém. Leia o ambiente, pensa antes de falar. Comigo é diferente, eu não vou te suportar. Me ignora agora, é um favor que você faz. Nunca vai ser hora de mim você ir atrás. Não estou com tempo, vai caçar o que fazer. Não é o melhor momento para você me conhecer. Para o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar. Então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Eu vou considerar o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo eu me canso e não vai prestar. Então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. O problema vigente é que não estou disposta. Até seria diferente se estivesse na escola. Eu não tenho tempo de esticar este chiclete. Não fique de lamento, sou o que você não merece. Eu vou considerar o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar. Então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Isso já acabou, nem precisa começar. Meu ranço você ganhou, parabéns por se esforçar. Isso já acabou, nem precisa começar. Meu ranço você ganhou, parabéns por se esforçar.